Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós nos encontramos, irmãos e irmãs, no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Que Deus seja louvado, que Deus seja bendito pelo sistema Canção Nova de Comunicação, que nos oferece esta oportunidade de oração, de meditação da Palavra de Deus, para que também nós sejamos transformados pela misericórdia do Pai. Hoje é dia 10 de fevereiro do ano de 2021, é dia em que a Igreja celebra a memória da Virgem Santa Escolástica. Escolástica, ela faleceu no ano de 542, portanto, no século VI. Santa Escolástica, ela era irmã do grande São Bento. São Bento. E foi uma mulher dada à oração e à contemplação das coisas de Deus. Quem contempla Deus anda no caminho da santidade e também no caminho da caridade. Ela nos faz compreender que toda criatura tem por vocação contemplar o Criador. Mas em nossos dias, andamos ocupados com muitas coisas. Será que há tempo para o essencial, que é a presença de Deus em nossas vidas? Que Santa Escolástica interceda por nós, para que também possamos realizar com entusiasmo a vocação à santidade. Eu aproveito para saudar toda a família beneditina do mundo inteiro. Sim, porque a família beneditina vive sempre o carisma de São Bento, a famosa regra de São Bento, mas também à luz do testemunho de tantos santos e santas beneditinos, como por exemplo Santa Escolástica, irmã de São Bento, cuja memória a Igreja celebra hoje. Irmãos e irmãs, vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece no dia de hoje. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23. Marcos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje é muito precioso. Aqui entra a questão do puro e do impuro, a questão da impureza ritual. Os judeus acreditavam que comer determinadas comidas
significava ingerir uma impureza espiritual. Uma impureza espiritual, de modo que a pessoa se tornava, do ponto de vista moral, impura. E assim, essa pessoa teria comportamentos pecaminosos, porque ela comeu uma comida espiritualmente contaminada, e aí é como se ela trouxesse para dentro de si o pecado, e com isso ela realizaria comportamentos pecaminosos. E Jesus disse, olha, não existe nada disso. Não existe nada disso. A impureza, ela brota do próprio coração humano. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós somos pecadores. Infelizmente, nós fomos feridos, nós fomos marcados pelo mal do pecado original. Há em nós, claro, pela graça do batismo, nós fomos lavados, nós fomos libertos do pecado original. Mas perdura em nós uma inclinação para o pecado. O que a palavra de Deus, por exemplo, a carta de São Tiago, lá no Novo Testamento, fala de concupiscência. A concupiscência dos olhos. É concupiscência, que significa esta inclinação para o mal, para o pecado. É claro que nós vivemos numa sociedade onde também se manifesta o mal, o pecado, onde também somos tentados à violência, tentados à imoralidade, à injustiça. Mas, minha gente, essas coisas brotam de dentro de nós. Não adianta ficar culpando as pessoas se nós não entrarmos numa dinâmica de verdadeira conversão interior, metanoia, conversão do coração. É isso que nós temos que buscar no segmento de Jesus, abrir o nosso coração ao dom do Espírito Santo que nos converte, que nos transforma, que nos dá força para que nós não sejamos enganados pela tentação, não sejamos seduzidos pela tentação do mal. E hoje, nesta memória da Virgem Santa Escolástica, nós pedimos a Deus que, pela intercessão de Santa Escolástica, do seu irmão São Bento, nós que cultivamos essa devoção aos santos e santas de Deus, sejamos também capacitados com a força do alto para que nós não nos submetamos a essas forças de mal que se manifestam em nosso coração. Que não sejamos levados pelo mal que se manifesta no nosso próprio coração. É claro, no nosso coração se manifesta Deus, se manifesta o Espírito de Deus, para que nós, na nossa liberdade, possamos sempre nos comprometer com o bem. É a graça que nós pedimos ao Pai das Misericórdias em oração. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E para finalizar o nosso programa, vamos rezar a oração que está presente na medalha de São Bento, aproveitando esta memória de Santa Escolástica. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.